TVV e UFSCar apresentam Diálogos Comunitários. Bem, sejam todos bem-vindos aqui aos estúdios da TVV e saúdo também os telespectadores que estão nos assistindo pela TV. Vamos dar início hoje a esse projeto piloto intitulado Diálogos Comunitários UFSCar. E hoje essa atividade será dividida em dois diferentes momentos. Num primeiro momento nós vamos explicar como é que está organizado, está planejado esse projeto piloto chamado Diálogos Comunitários UFSCar, e num segundo momento vamos dar desenvolvimento ao tema de hoje, intitulado Universidade e Sociedade. Bem, em se tratando desse projeto que se inicia hoje, numa parceria da UFSCar com a TVV, chamado Diálogos Comunitários UFSCar, a origem dele está localizada num encontro que a UFSCar Campus Sorocaba promoveu junto com os movimentos sociais. E neste encontro de várias associações, organizações da sociedade civil, como a Associação Cultura Votorantim, e os docentes e discentes do Campus Sorocaba da UFSCar, uma série de parcerias foram firmadas, e inclusive essa, na tentativa de, com o objetivo de, por meio desse programa televisivo aqui na TVV, desenvolvermos uma atividade de extensão, envolvendo, de um lado, a comunidade universitária, e de outro, essa associação, a Associação Cultura Votorantim. A intenção desse programa, na verdade esse é o primeiro, mas nós teremos 5 outros mais, é de socializar com a comunidade o conhecimento produzido na universidade, mas de forma tal que nós possamos ter não o conhecimento simplesmente da universidade levado para a comunidade, mas que nós possamos promover, por meio desses diálogos, um encontro entre o saber acadêmico, científico e o saber popular, aquele saber que é produzido na dinâmica do dia a dia da vida comunitária, de forma tal que nós tenhamos condições de, ao aproximar esses dois saberes, desenvolver reflexões sobre a vida contemporânea e também tentarmos produzir uma elevação do nível de consciência das pessoas sobre a realidade, os problemas, as contradições que vivemos no dia de hoje. Esse é o objetivo fundamental, articular a universidade com a comunidade por meio da TVV, na tentativa de socializar os saberes universitários, os saberes acadêmicos, científicos, nesse encontro com o saber popular. Neste encontro, nós planejamos cinco programas a serem realizados esse final de ano. Não é? O primeiro encontro, esse primeiro diálogo comunitário UFSCar e TVV, terá como tema Universidade e Sociedade, aproximações e distanciamentos. Depois, no dia 23 de novembro, uma sexta-feira, neste mesmo horário, nós teremos um outro programa, cujo tema será a construção dos espaços urbanos, limites e possibilidades, que será desenvolvido pela professora Rosalina Burgos, que está aqui conosco na plateia, no dia 23 de novembro. No dia 30 de novembro, nós teremos a possibilidade de dialogar sobre desenvolvimento e sustentabilidade, reflexões ante a educação, que será desenvolvido pelo professor doutor André Coimbra Félix Cardoso, também professor da UFSCar Campus Sorocaba, do curso de Administração. No dia 7 de dezembro, um título provisório ainda, mas a temática a ser abordada será Novo Mundo e Novas Linguagens. Será um programa com formato diferente, com a participação de vários debatedores, problematizadores, e esse encontro, esse diálogo será mediado pelo professor doutor Geraldo Tadeu Souza, que está aqui conosco, agradecemos a presença, e pela professora doutora Tereza Mari Pires de Castro Melo. Não é? E o último programa deste ano, nós desenvolveremos um título provisório ainda, mas será uma atividade também num formato diferente, não será uma simples palestra, mas será uma atividade na qual aqueles que estão presentes aqui nos estúdios da TVV poderão interagir com o debatedor,
quem articulará esse encontro do dia 14 de dezembro será o mestrando Bruno Franks, que está aqui conosco também. Agradecemos a presença do Bruno aqui com a gente, e o Bruno articulará essa iniciativa de dialogar sobre movimentos sociais e as questões ambientais. É isso então, para aqueles que estão nos assistindo na TV, e se você quiser falar conosco aqui, o programa é ao vivo, não é? Você pode ligar no 3247-1010 e fazer perguntas, discutir conosco, participar desse processo reflexivo e dialógico que nós estamos dando início hoje com esse primeiro programa, articulando a comunidade universitária da UFSCar e a Associação Cultura Votorantim. Bem, é isso então. Daremos início ao tema de hoje, né, intitulado Universidade e Sociedade, Aproximações e Distanciamentos. Eu vou desenvolver esse tema a partir da referência da minha própria formação, né? A minha formação é em filosofia e a minha pós-graduação é na área da filosofia, da educação e da história da educação, portanto, apresentarei esse tema aqui num primeiro momento, e num segundo momento nós abriremos para os presentes fazerem perguntas, não é? Participarem desse diálogo, não só fazerem perguntas, mas ponderações, questionamentos, reflexões acerca daquilo que nós falamos e daquilo que vocês julgarem procedente falar, comentar, refletir e ponderar também. Essa minha formação me leva a tratar desse tema a partir dessa perspectiva, né, filosófica e histórica. Então já anuncio de início que tratarei desse tema a partir dessa referência filosófica e histórica. Tratarei dessa discussão sobre universidade e sociedade a partir desse ponto de referência. E dividi a minha fala aqui hoje em 3 momentos distintos. Num primeiro momento, pretenderei falar um pouco com vocês, dialogar com vocês, sobre uma breve retrospectiva histórica da universidade, como é que ela surgiu, como se desenvolveu, como que ela se consolidou ao longo dos tempos. Depois, eu tentarei caracterizar as universidades como uma instituição um pouco diferente de outras instituições que conhecemos. Por quê? Porque é uma instituição indutora de diferentes tipos de desenvolvimento econômico, social, político e cultural, isto é, como um aparelho de hegemonia. Falaremos um pouco sobre isso no segundo momento. E no terceiro momento, eu procurarei traçar em linhas gerais o que eu entendo deva ser, como deve ser essa relação entre universidade e sociedade. Ao meu juízo, as universidades, sobretudo as universidades públicas, elas devem assumir um compromisso social, né? Sobretudo na comunidade onde ela está inserida. Então, 3 momentos: retrospectiva histórica das universidades, num segundo momento, a caracterização das universidades, e num terceiro momento, uma reflexão sobre os compromissos que as universidades, sobretudo as públicas, devem assumir. Bem, comecemos então resgatando um pouco da origem histórica das universidades. É muito controversa essa discussão sobre a origem das universidades, não é? Alguns autores consideram que a origem dessa instituição que hoje nós conhecemos como universidade, ela se localiza lá na Grécia Antiga, sobretudo na escola pitagórica, né, 5 séculos antes de Cristo, ou mesmo na escola platônica, século IV e V antes de Cristo. É muito controversa essa definição sobre a origem histórica das universidades, mas a depender da forma como se entende o conceito de universidade, nós podemos localizá-la, né, lá na Grécia Antiga, nessas instituições que foram formadas naquele contexto clássico grego, na tentativa de promover as condições, os ambientes, os tempos necessários para uma reflexão de nível superior. Contudo, se nós considerarmos a noção moderna e ocidental do termo universidade, nós chegaremos à conclusão que ela surgiu no mesmo ambiente histórico e de acordo com o espírito medieval. Naquele momento do século XII, em que nós tivemos as cruzadas e, em virtude disso e de outros acontecimentos históricos, um certo renascimento cultural, não é? Sobretudo em 2 países, na Itália e na França. Na Itália, na Universidade de Bolonha, e na França, no século XII, na Universidade de Paris, com um objetivo fundamental:
criou-se uma instituição nesse período medieval, na Itália e na França, na tentativa de dar continuidade a essa tradição do mundo clássico, sobretudo o mundo clássico romano. Mas, por ser o período medieval, sobre a égide, sobre a responsabilidade, uma instituição organizada, pensada, gerenciada por aquela instituição que naquele momento medieval e naquele espaço, a Europa, era predominante, que era a Igreja Católica. Então nós tivemos o nascimento, sob o ponto de vista histórico das universidades, né, sendo considerado como originário na Europa medieval por volta do século XII. Agora, historicamente, a partir do século XII, as universidades desenvolveram-se ao longo da modernidade e da contemporaneidade de diferentes formas, não é? Mas, principalmente, a partir do século XVIII e a partir do século XIX, nesse momento, o que a gente percebe é que no mundo aconteceram, sobretudo considerando o mundo na sua parte ocidental, aconteceram alguns eventos que impactaram sobremaneira a forma das pessoas viverem, o jeito das pessoas viverem. E, obviamente, ao impactar a forma e o jeito das pessoas viverem, impactou também as universidades. Me refiro, entre outros acontecimentos históricos, a 3 grandes acontecimentos que impactaram o modelo universitário. Um grande acontecimento que mudou a mentalidade do homem moderno, não é? Que é o iluminismo, então uma profunda transformação cultural consolidada, sobretudo, por esse movimento intelectual chamado iluminismo. Um outro grande movimento que também impactou sobremaneira as instituições e as estruturas sociais e, fundamentalmente, as universidades, que foi um movimento sociopolítico, né? As revoluções sociais e políticas que aconteceram, sobretudo na Inglaterra, no século XVII, e no século XVIII nos Estados Unidos, resultando da independência norte-americana, e também na França, principalmente na França, com a Revolução Francesa. E um terceiro acontecimento importante que impactou as estruturas e as organizações e as instituições sociais, né, foi um evento de âmbito eminentemente econômico, mas com repercussões políticas, sociais e culturais, que foi a Revolução Industrial. Então, nessa passagem do mundo medieval para o mundo moderno e contemporâneo, entre outros acontecimentos, 3 grandes eventos impactaram as estruturas sociais, a organização, a dinâmica da vida social. Não é? Uma mudança na mentalidade, o iluminismo, uma mudança sociopolítica patrocinada, expressa pelas revoluções políticas, sobretudo a Revolução Inglesa, a Revolução norte-americana e a Revolução Francesa, e também uma revolução econômica, a Revolução Industrial. A partir desses grandes eventos culturais, sociopolíticos e econômicos, nós tivemos uma transformação do modelo universitário. Então, aquele modelo universitário medieval, que surgiu sobretudo na Itália, expresso na Universidade de Bolonha, e na França, expresso sobretudo na Universidade de Paris, aquele modelo universitário que servia para dar continuidade ao espírito medieval e à tradição romana, ele se transformou radicalmente, não é? E passamos a ter, a partir dos séculos XVIII e XIX, outros modelos universitários. Sobretudo, 5 grandes modelos universitários surgiram e se desenvolveram, a partir principalmente desses impactos, dessas transformações radicais vividas no mundo econômico, social, político e cultural. 5 grandes modelos universitários surgiram e se desenvolveram. O modelo francês, o modelo inglês, o modelo norte-americano, o modelo alemão e o modelo russo. Não é? Então, a partir do século XVIII e XIX, fruto desses impactos, dessas transformações radicais havidas, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, o que a gente assiste é uma transformação no modelo universitário, surgindo 5 novos paradigmas, 5 novos grandes modelos universitários. O modelo francês, alemão, inglês, americano e russo. Bem, em relação ao modelo universitário francês, também chamado de napoleônico, o
O modelo universitário francês é aquele que se expressa por meio de uma instituição, a universidade, que serve ao Estado. É uma instituição do Estado e para o Estado. A sua origem na França napoleônica, não é? E surgiu para atender às demandas do Império Napoleônico. As universidades, portanto, sobretudo esse modelo universitário francês, ou chamado napoleônico, se expressou principalmente na Universidade de Paris, criada em 1806. Esse modelo universitário francês, ele era um modelo universitário, fruto da Revolução Francesa, da tradição da Revolução Francesa, laico, portanto a universidade não era uma instituição ligada à igreja, contrária às instituições universitárias medievais, não é? Laica, e que por meio da administração estatal, ela se voltava, ela tinha como objetivo formar quadros para o Estado napoleônico, né? Formar técnicos para o Estado napoleônico de forma tal que o Estado napoleônico pudesse desenvolver, né, o seu imperialismo sobre os demais estados europeus principalmente, né? Foi, aliás, esse modelo instituído na Universidade de Paris, chamado napoleônico, foi contra esse modelo que a juventude em 1968 na França se revoltou e produziu uma grande rebelião juvenil na França em 1968. Né? A inspiração desse modelo universitário napoleônico francês, né, ele advém, sobretudo, dessa inspiração que é própria do Império Napoleônico, de ser uma organização autoritária, né, uma administração centralizada e rígida e nas mãos do Estado imperial francês. Esse é o modelo francês, não é? Agora, o próprio Império francês, o Império Napoleônico, ele se impôs sobre as demais nações, sobre as demais regiões, sobretudo europeias, não é? E as nações reagiram sobre essa imposição, sobre esse imperialismo napoleônico, sobre elas de diferentes formas. Na Alemanha, não é, uma forma de resistir a essa imposição da tradição francesa, do militarismo francês, da força econômica e militar francesa, foi resistir da forma que eles podiam. E aí, dentro da Alemanha, surgiu uma universidade, fundada por Guilherme de Humboldt, e daí o nome de modelo Humboldtiano, ou modelo alemão. Não é? No século XVIII, final do século XVIII, né, surge ali, particularmente no século XIX, em 1810, surge a Universidade de Berlim, que é uma forma dos alemães resistirem a essa imposição cultural, inclusive militar, econômica francesa, e criar uma universidade para construir um espírito alemão, né, uma tradição cultural alemã em oposição àquela dominação francesa que durante o Império Napoleônico se apresentava na Europa. E servia, sobretudo, não é, esse modelo alemão, servia, sobretudo, para forjar esse espírito nacional, essa tradição cultural alemã, diferentemente dessa tradição cultural francesa. Não é? E a característica desse modelo alemão, também chamado Humboldtiano, das universidades, é que por meio de instituições públicas, mas profundamente elitizadas, as universidades procuravam desenvolver a formação humana e a investigação científica. Eu não sei se esse termo é bom, mas vou utilizá-lo. Mas a formação científica no sentido puro da palavra, isto é, sem nenhum compromisso com a vida concreta, né, com as contradições sociais ali presentes. Então, em oposição à Universidade Francesa, ao modelo napoleônico, que era uma universidade do Estado e para o Estado, para formar quadros, para prover as necessidades que o Estado tinha de manter o seu império, surge na Alemanha uma universidade da formação humana, do desenvolvimento científico no sentido da ciência pura, sem qualquer compromisso com a realidade prática, não é? Orientada única e exclusivamente para a formação dessa tradição cultural, desse espírito alemão e para a produção de conhecimentos sem esse vínculo com a realidade concreta, não é? Então, esse modelo alemão teve uma inspiração, e a inspiração desse modelo alemão é justamente no movimento intelectual na Alemanha nesse momento, né? Século XVIII e século XIX.
O que a gente assistia na Alemanha nesse momento? O profundo desenvolvimento de toda uma tradição filosófica chamada de idealismo alemão, né, no século XVIII. E aí, inspirado por essa tradição intelectual, filosófica, cultural do idealismo alemão, surge um modelo universitário não comprometido com as questões práticas, porque o mundo prático estava dominado. No mundo prático, né, no mundo empírico, no mundo econômico, no mundo militar, havia a predominância do Império Napoleônico. Bom, então dois modelos, né, nós tivemos ali no final do século XVIII, começo do século XIX. O modelo napoleônico, ou francês, e o modelo humboldtiano, ou alemão. Bem, surge fora da Europa, nos Estados Unidos, um outro modelo universitário, né, que a gente chama de modelo universitário norte-americano, ou o da universidade pragmática e utilitária, que em oposição, né, surgiu, sobretudo se desenvolveu a partir do século XIX, e que estava profundamente em oposição àquela tradição idealista alemã. Né? Por quê? Porque era um modelo de universidade puramente compromissado com as questões práticas e utilitárias do desenvolvimento econômico da nação norte-americana. Né? As características fundamentais desse modelo universitário é que eles são um pouco mais democráticos, porque dentro das universidades há espaço para que leigos, a comunidade, possa participar da gestão, da decisão sobre os rumos da universidade, próprio do espírito comunitarista norte-americano. Né? Então, as universidades, elas incorporaram esse espírito comunitarista, abrindo as universidades para esse diálogo profundo com a comunidade. Não é? Mas a serviço do chamado progresso do país. A nação norte-americana, final do século XVIII e no século XIX, construiu as condições para se tornar a potência hegemônica no século XX. Então, ali estava em questão um grande desafio, que era formar uma potência mundial. Não é? E aí, a universidade tinha um compromisso social que era com o progresso do país, mas o progresso entendido única e exclusivamente na sua acepção econômica. Progresso do país é entendido como um desenvolvimento, progresso do país é entendido como uma universidade a serviço do desenvolvimento científico-tecnológico voltado para a expansão industrial, para a expansão comercial, para a expansão financeira da nação norte-americana. Não é? É uma universidade, sobretudo, que, muito embora com esse espírito comunitário, ela firma um compromisso com protagonistas do setor econômico. E os protagonistas não são os trabalhadores, não são os setores populares, mas as grandes empresas, as grandes lideranças do mundo econômico, né, sob o ponto de vista comercial, financeiro, industrial. E é uma universidade, esse modelo norte-americano, a serviço do poder presente, não é? Do establishment. É uma universidade que se compromissa com a nação, no sentido da nação se desenvolver e se impor sobre as outras nações. Então, nós temos aí um modelo universitário com compromisso com a realidade local, mas de forma tal a promover o progresso. E o progresso entendido como o desenvolvimento econômico da região onde a universidade está localizada, mas o desenvolvimento no sentido econômico, de produzir riqueza, dentro dessa lógica que impera no século XIX e no século XX nos Estados Unidos, que é a lógica de produzir riqueza, mas uma riqueza apropriada por uma minoria, não é? Ali, os donos dos meios de produção, seja no ramo industrial, comercial e financeiro. A inspiração desse modelo universitário é do pragmatismo, que é próprio da nação norte-americana, né? E cujo critério de verdade é a utilidade. Só é verdadeiro o conhecimento se útil imediatamente. E útil para quê? Para produzir esse desenvolvimento econômico de perspectiva capitalista. Não é? A mim me parece que uma grande repercussão desse modelo pragmático e utilitarista norte-americano esteve presente no Brasil, na reforma universitária de 1968, inspirado, desenvolvido pela ditadura civil e militar que aqui esteve presente. Então, o que hoje temos não é mais esse modelo, é um modelo que, depois eu vou voltar a essa discussão, é um modelo híbrido, mas a reforma universitária no Brasil, em 1968, o que a gente assistiu foi uma profunda proximidade daqueles que estavam no poder dessa ditadura civil e militar
com essa inspiração norte-americana pragmática e utilitária, produzindo um modelo universitário com essas características do pragmatismo e do utilitarismo norte-americano. E o último modelo que gostaria de apresentar, não é? É o modelo soviético, que é de uma universidade que está voltada para o desenvolvimento do regime socialista e da consecução, da execução do seu planejamento econômico, não é? A origem desse modelo soviético está na própria Constituição da União Soviética, não é? E tinha as características de a educação superior ser monopólio do Estado e destinada a duas coisas. De um lado, a formar os quadros técnicos para o regime socialista e, de outro, quadros técnicos que pudessem promover o desenvolvimento da nação, mas um desenvolvimento planejado, né? Então, a universidade se compromissava com isso. Portanto, a universidade, o modelo russo, era aquele que tinha compromisso em formar quadros profissionais e políticos para o Estado russo. E, por fim, o modelo inglês, né? O modelo inglês surge, sobretudo, se expressa, sobretudo, em duas universidades inglesas, em Oxford e Cambridge, não é? Que é uma universidade muito interessante sob o ponto de vista histórico, porque ela tem uma inspiração naquele ambiente liberal próprio da Inglaterra. E o liberalismo inglês, ele se comprometia principalmente por formar um espírito nacional, por formar uma elite que fosse suficientemente preparada para exercer o predomínio que a Inglaterra exercia sobre o mundo. Então, isso se expressa em alguns autores, principalmente um autor chamado John Locke, né, um liberal inglês, e que ele apresenta em seus textos, sobretudo nos textos ligados à educação, de que a nação inglesa precisaria formar moral e intelectualmente as lideranças, as elites inglesas, para exercer esse predomínio cultural e econômico sobre o mundo. Por isso, a constituição de uma instância, de uma instituição de ensino superior comprometida com a formação desse espírito moral e intelectual da elite inglesa, não é? E aí surge esse modelo universitário de instituições voltadas para formar um belo burguês, um bom burguês, não é? O gentleman. E aí se institui essa proposta universitária voltada principalmente para a difusão de um saber universal, de diferentes línguas, não é? da história, da difusão do patrimônio histórico-cultural produzido ao longo dos tempos pela humanidade, difundir isso para uma pequena elite, não é? E também, como é que a gente pode dizer, promover a essa elite a um processo em que ela possa estar habilitada para produzir os conhecimentos e as habilidades necessárias para exercer o seu predomínio sobre o mundo. Então é isso, não é? Nós tivemos ao longo dos tempos 5 grandes modelos universitários. O modelo francês ou napoleônico, o modelo Humboldtiano alemão, o modelo inglês, o modelo norte-americano e o modelo russo. Assim se constituíram 5 grandes paradigmas, 5 grandes modelos universitários. Nós vamos dar uma paradinha para o intervalo e voltamos a partir desse ponto do nosso raciocínio. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida.
16 e 67 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, estar em boas condições de saúde. Quando você for duvidar da doação para campanhas ou familiares e amigos de pacientes internados, não pense duas vezes. Aceite, porque há sempre alguém esperando a sua doação. Incentive seus amigos e familiares a doar sangue. Seja um multiplicador desse gesto de cidadania. Bem, voltamos depois dos intervalos aí a desenvolver esses diálogos comunitários UFSCar, uma iniciativa de docentes e discentes da UFSCar com a Associação Cultura Votorantim, com o objetivo de aproximar os saberes universitários dos saberes populares, para que possamos refletir um pouco sobre a realidade vivida e construirmos as condições para termos uma nova visão sobre a realidade, os problemas, as contradições que a gente vive. Gostaria de agradecer aqui ao Marcelo Siqueira, acho que é bairro do Chave, é isso? Que nos parabenizou aqui, nos deu as boas-vindas. Agradeço, Marcelo, pela audiência. A Vilma Jimenez Walter, do bairro Uossoroca, diz que está adorando o programa, agradeço a participação também. A Rita Aparecida, do Rio Acima, nos parabenizando, e também ao Canal 10, agradecemos ao Canal 10 por nos abrir essa oportunidade para a UFSCar Campus Sorocaba. A Cláudia, do bairro da Chave, parabéns, sejam bem-vindos, agradecemos a participação. José Mário, do São João, sejam bem-vindos, parabéns. Parabéns também, está nos parabenizando a Bernadette, do São João, agradeço, e ao Evandro Jimenez Walter, todos eles entrando em contato conosco. Esse programa é ao vivo pelo telefone 3247-1010. Se você está aí e quer também participar, basta ligar. Bem, eu havia apresentado no início uma retrospectiva histórica dos diferentes modelos universitários e agora vou tentar ser sintético de forma tal que a gente possibilite efetivamente o diálogo e não o monólogo, não é? Bom, esses modelos universitários se desenvolveram ao longo dos tempos, mas hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, século XX e século XXI, que a gente tem uma nova realidade, não é? Superados aquela transição do medievo para o período moderno, na contemporaneidade, o que a gente assiste hoje é uma nova realidade, fruto de alguns eventos importantes, não é? O desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a Guerra Fria, que levou um modo de vida capitalista para todas as partes do globo, não é? A inovação e a flexibilização dos processos produtivos, que criou uma certa instabilidade em todas as estruturas e relações sociais, e esse novo ambiente cultural chamado de pós-moderno, que se apresenta em oposição àqueles princípios, àquela dinâmica moderna, né? Sobretudo afirmando como é que a gente poderia dizer, a instabilidade do mundo vivido contemporaneamente. Obviamente, esses acontecimentos acabaram resultando em impactos na universidade. E a mim me parece que está correto Boaventura de Souza Santos, naquele livro Pela Mão de Alice, e também naquele Universidade do Século XXI, quando ele diz que a universidade está vivendo várias crises. Sobretudo 3 crises, uma crise de hegemonia, uma crise de legitimação e uma crise institucional. Uma crise de hegemonia porque a universidade hoje em dia não é a única instituição a prover conhecimento de nível superior. Uma crise de legitimação porque ampliaram-se as formas de acesso à universidade. E aí nós não temos hoje a universidade dedicada unicamente a servir as elites. E aí, se ela se justificava por ser uma instituição de ponta, para servir a um pequeno grupo dirigente, hoje essa legitimação, ou melhor, a legitimação da universidade não passa mais por essa questão. E também uma crise institucional, que é a perda da autonomia da universidade, de ela definir a sua própria dinâmica científica e pedagógica. Nesse mundo contemporâneo vivido, quem está determinando os rumos da universidade, nesse sentido a universidade está perdendo a sua autonomia, é um outro elemento fora da universidade e que está determinando os rumos da vida social como um todo, que é o mercado, né? Então a universidade perde a autonomia. A mim me parece que esse novo contexto, não é, produziu uma modificação muito grande nas universidades,
Mas algo não mudou nas universidades, né? A universidade continua servindo para reproduzir o mundo social tal qual ele é. Isto é, a universidade ainda é uma instituição que serve para reproduzir as estruturas e superestruturas sociais. Há espaço dentro dela para que ela não seja isso? Há muito espaço dentro dela para que ela não seja isso. Mas esses espaços precisam ser disputados, precisam ser provocados, precisam ser ocupados para que ela possa se instituir como uma organização social com outro objetivo que não a de reprodução do mundo tal qual ele é. A mim me parece que a universidade ela serve, né, para a sociedade se desenvolve numa determinada dinâmica e ela exige que se formem pessoas de acordo com aquela dinâmica. Quem pode produzir as pessoas de acordo com essa dinâmica? Entre outras instituições, a universidade. Então, a universidade serve à sociedade. E a universidade, ao ela formar as pessoas que vão integrar a vida social, ela também pode determinar a vida social. Há entre sociedade e universidade uma relação de intercomunicação, de interação, uma relação de tipo dialético. É por isso que, se a vida social tem um determinado rumo de desenvolvimento, a universidade é um dos elementos, não único, determinante desse rumo de desenvolvimento. Portanto, a universidade eu poderia caracterizar assim, como uma instituição que serve para produzir, para promover um tipo de desenvolvimento econômico, social, político e cultural. Eu diria, ela é indutora do desenvolvimento econômico, político, social e cultural. E se ela é indutora, um dos desafios da universidade contemporânea é escolher qual modelo de desenvolvimento econômico, político, social e cultural ela vai induzir. E há dois grandes modelos. O modelo de desenvolvimento aliado, segundo os interesses e para atender às necessidades do capital, né, do sistema de vida vivido hoje em dia, e há outros modelos, né, que servem para atender, que tem como centralidade não o capital, não a produção da riqueza para ser apropriada por uma minoria, mas um outro tipo de desenvolvimento é possível de ser produzido para atender às necessidades humanas dos indivíduos e dos grupos sociais. O grande desafio da universidade, ao meu ver, nesse momento, inspirado por aqueles outros modelos, mas construindo outros caminhos, é, entendendo-se como indutora de um tipo de desenvolvimento, escolher qual rumo do desenvolvimento ela pretende produzir, com qual rumo de desenvolvimento ela pretende se comprometer. A mim me parece que esse é o grande desafio universitário atual, sobretudo das instituições públicas de ensino superior, das universidades públicas. Bom, é isso que, em linhas gerais, o que eu tinha para falar nesse primeiro momento, e agora a gente abre para aqueles que estão aqui presentes fazerem as suas considerações. E você aí de casa que está nos assistindo, se quiser participar também, pode nos ligar aqui, 3247-1010, aqui na TVV. Alguém? Professora Rosalina? Bom, uma boa manhã a todos, aqueles que acompanham em casa e os que estão aqui presentes, parabenizar e agradecer também ao professor Francisco. Bom, acho que para trazer para o contexto contemporâneo e até dialogar com aqueles que estão em casa acompanhando, de uma forma bastante interessante, trouxe para a gente elementos para compreender os caminhos aos quais hoje chega a universidade e o mais interessante o desafio que a universidade tem hoje diante dessas transformações de caráter histórico, social, político, cultural, não é? Acho que ficou bem claro que nós passamos de alguns séculos participando de algumas transformações importantes, mas pós-década de 70, a sociedade ela participa de transformações estruturais, seja no mundo do trabalho, no mundo das tecnologias, do setor produtivo, do Estado, não é o Estado que se transforma. Evidentemente que a universidade ela também acompanha porque faz parte, né? A universidade ela é parte integrante dessa sociedade que se transforma, não é? Infelizmente, ou colocando desafios para aqueles que acompanham e tentam participar dessa relação entre o que induz, né, como que a universidade ela pode ser indutora e não induzida pelos interesses
hegemônicos do capitalismo, né? Então, o que eu gostaria que você pudesse desenvolver um pouquinho mais para a gente seria quais os desafios que a universidade tem hoje, pensando nos rumos mesmo, inclusive do ensino fundamental, do ensino fundamental e médio, diante do contexto mesmo de crise do trabalho. Eu vou focar nisso. Acho que teria muitas outras coisas para serem pensadas, mas a gente saiu aí de um modelo fordista, se assim pode-se dizer, para um modelo mais flexível. E quais são os rumos, né, em termos de a motivação, como é que se trabalha a formação desses futuros professores, e mesmo na escola das séries iniciais, do ensino médio e ensino fundamental, o que hoje é tratado como indisciplina ou como um problema da educação pública, não só do nível universitário, mas sobretudo do ensino médio fundamental, não é? Quais são os rumos em termos de horizonte de vida para esses jovens universitários e jovens estudantes diante de um mundo que não tem a garantia de que terá um lugar numa estrutura econômica tal como foi o fordismo, né? Nós não estamos mais falando disso, mas de uma estrutura flexibilizada, que não dá garantia alguma, mas das incertezas, né? O que, só deixando uma provocação, abre para a gente também outras possibilidades, não é? Talvez esse seja o lugar do utópico, né? No sentido lefevriano, né? Esse autor Henri Lefebvre, que coloca esse utópico como aquilo, não aquilo que não tem lugar, mas como aquilo que ainda não tem lugar, né? Que possa ser o diferente, que possa ser a resistência e não resíduo, não é? Então, seria esse diálogo entre a universidade, em termos de formação desses professores, já que trabalhamos com licenciaturas, e os rumos dessas escolas públicas de ensino médio fundamental, e o futuro de jovens que, de repente, podem estar assistindo a gente, se perguntando: vou continuar estudando e vou me formar como uma pessoa, não é? E que rumo seguirei na minha vida, né? Perfeito, professora Rosalina. Eu penso sobre essas questões que você apresenta da seguinte forma. Primeiro, o grande desafio da universidade hoje em dia é fazer um processo de autorreflexão de forma tal a poder se reconhecer não como algo a ser induzido por processos sociais, mas também e principalmente ela se fazer um processo de autorreflexão e se entender como com capacidade de induzir, né, de promover mudanças na sociedade. Acho que essa é a primeira coisa, porque senão o que pode acontecer, e a mim me parece está acontecendo nos dias atuais, é a universidade ceder a todos os tipos de pressão que vem do mundo econômico, sobretudo. E aí a universidade ceder sobre todas as pressões que vêm do mundo econômico, ela perde a sua autonomia, no sentido financeiro, porque ela fica sujeita aos recursos advindos de contratos com empresas, etc., etc. Ela perde a sua autonomia pedagógica, porque ela vai ter que desenvolver processos educacionais segundo a lógica do mundo econômico, e perde a autonomia científica, porque ela vai ter que produzir conhecimentos não de forma a atender os interesses da comunidade X, Y e Z, mas aos interesses da empresa X, do banco Y, né, e do estabelecimento comercial Z. Então, o primeiro grande desafio da universidade, ao meu ver, é se reconhecer como autônoma. O segundo grande desafio é, nesse processo de autorreflexão, ela se entender como capaz de ajudar no processo de indução de outro tipo de desenvolvimento. E aí, eu teria a lhe dizer o seguinte: ao meu juízo, as universidades devem cumprir nessa dinâmica de um processo autorreflexivo, se entender como indutora do desenvolvimento, mas de forma autônoma. Ela tem que cumprir 4 tarefas. Uma primeira grande tarefa, que é a tarefa de formação profissional. Nós não temos universidade. Se há uma dúvida nas pesquisas que a gente faz sobre educação, sobre qual é o objetivo do nível superior, é muito difícil você encontrar alguém que não seja, que não concorde com a tese. O ensino superior tem que formar profissionais.
Esse é um dos grandes objetivos da universidade. Seria estranho que ela não fizesse isso. Ocorre que essa, que é a primeira das grandes tarefas da universidade, ela tem se resumido a isso. E aí, ao formar profissionais, forma profissionais única e exclusivamente para atender os interesses de um momento histórico e de acordo com a dinâmica econômica presente nesse momento histórico. Então, se antes era o fordismo, a gente tinha que formar profissionais na universidade para essa realidade fordista, de um pensamento muito limitado, de uma ação treinada, né, e tudo fragmentado. E se hoje mudou essa lógica do mundo produtivo para o toyotismo, nós temos que ter trabalhadores com múltiplas habilidades, não é? Com uma visão ampla do processo produtivo. Por quê? Porque ele precisa não somente produzir, mas cuidar da qualidade do produto, ajudar o empresário a pensar sobre o mercado em que esse produto será consumido, enfim. Então, a mim me parece que a primeira tarefa da universidade é formar profissionais, mas a universidade não pode se resumir a formar profissionais. Existem outras tarefas, eu diria, 3 grandes outras tarefas que a universidade deve cumprir. Além de formar profissionais, a universidade deve assumir uma tarefa filosófica científica. Quem passa pela universidade tem que ter as condições de ter uma outra visão sobre a realidade. A isso eu chamo de visão filosófica científica da universidade. Seja no curso de mecatrônica, seja no curso de filosofia, todos devem ter a possibilidade, ao frequentar o ambiente universitário, de ter os recursos, os instrumentos, os conhecimentos necessários para ter uma outra visão sobre a realidade. Uma visão um pouco mais elevada, para além daquela do senso comum. Agora, a mim me parece que não é só isso também. Quem passa pela universidade deveria assumir o compromisso de não só produzir uma outra visão sobre a realidade, mas também um outro compromisso, que é expresso pelo termo extensão, que é socializar essa nova visão de mundo. E aí eu chamo essa tarefa de educativo-cultural. Então veja, a universidade, ela assume a tarefa de formação profissional, mas eu penso que ela deve assumir 2 outras. A filosófico-científica, produzir as condições para que a gente tenha uma nova visão sobre a realidade, e também a educativa cultural, que é difundir essa nova visão de realidade. Agora tem uma terceira tarefa, uma quarta tarefa, que é um desafio, né? Que é a tarefa que eu chamo de sociopolítica, que é a seguinte: se a universidade se entende como indutora do desenvolvimento, ela tem que servir como um polo aglutinador das forças sociais que estão em torno daquele modelo de desenvolvimento que ela quer ajudar a induzir, a promover, a desenvolver na sociedade. Então, para mim, a universidade hoje tem o desafio de, autorrefletindo sobre o seu papel como uma instituição autônoma, ela deve desenvolver 4 tarefas: a formação profissional, a tarefa filosófico-cultural, produzir uma nova visão de realidade, a tarefa educativa-cultural, difundir essa visão de realidade no coletivo social e aglutinar as forças sociais em torno dessa visão de mundo, para que a gente possa ser a universidade um centro cultural e de aglutinador de forças sociais para induzir um outro tipo de desenvolvimento. Acho que é isso que eu tinha para dizer, Rosa. Por favor, Elcio. Professor, a questão é a seguinte: se a universidade ainda produz e reproduz estruturas e superestruturas sociais, pergunto como acontecem a inclusão e a exclusão da comunidade na universidade. É uma discussão bem interessante essa, né? Bom, primeiro que, quando eu digo que a universidade reproduz, eu não estou aqui assumindo a tese reprodutivista, de que os espaços escolares servem única e exclusivamente para reproduzir as relações sociais. O que eu estou constatando um fato histórico, que os espaços escolares, sobretudo os espaços escolares de nível superior, eles reproduziram as relações sociais, as estruturas sociais. Isso é uma constatação histórica. Agora, eu vejo dentro do espaço universitário, né, sobretudo público, a possibilidade de nós, ao desenvolvermos essas tarefas que eu mencionei, construímos ali outras condições para que a universidade não seja reprodutora do mundo social, mas seja indutora de outro modelo de desenvolvimento, não é? E aí sim nós poderíamos trabalhar, não no sentido de, ao reproduzir o modelo de vida social capitalista,
quando a universidade reproduz o modelo de vida social capitalista, ela está reproduzindo aquilo que é fundamental no modo de vida no modo de vida capitalista, que é a exclusão. Não é? Nós deveríamos produzir na universidade outras formas, outros jeitos, outros processos e outros produtos que pudessem colaborar com outro tipo de desenvolvimento econômico, social, político e cultural. E aí não produzir mais, não reproduzir mais as injustiças sociais e as exclusões sociais. Mas uma outra forma de vida social. A mim me parece que entre as tarefas da universidade, sobretudo nessa tarefa que eu chamei de filosófico-científica, é refletir sobre qual mundo nós queremos. Isso tem que ser pensado, refletido, desde o aluno da engenharia civil até o aluno da pedagogia. Não é? Então é isso, a universidade, ela historicamente reproduziu os modelos sociais. O desafio da universidade contemporânea é se assumir como autônoma de forma tal a induzir uma outra coisa, a agir como uma... é difícil usar o termo aqui na televisão porque tem pouco tempo para explicar, não é? Mas é a universidade se assumir como uma instituição hegemônica, que seja capaz de participar do processo de direção, de dar os rumos para onde o mundo tem que ir. Agora, é assim que eu queria responder, Elcio, mas eu queria te fazer só uma ponderação breve. Eu tenho muitas reticências com esse termo inclusão. Né? Inclusão. É um termo muito utilizado no âmbito da educação hoje em dia e parece que virou senso comum, né? Quem é contra a inclusão? É muito difícil encontrar quem seja contra a inclusão. Olha, eu vou dizer para você, eu sou contra a inclusão. Né? E vou explicar por quê. Por quê? Porque quando você trabalha com o termo inclusão, você parte do pressuposto que tem gente que está excluído, obviamente. Você quer incluir, você só inclui quem está excluído. Agora, incluir o que e onde? É incluir aquele que está excluído nessa dinâmica do mundo social, que é profundamente injusto, não é? Profundamente cercado de problemas. Ora, quando a gente diz que quer incluir nesse mundo? Não, eu quero incluir em outro mundo. Então não se trata de incluir o excluído, se trata de, com o excluído, produzir as condições para que ele possa viver num mundo diferente do que está aí. Não é? Então essa é a minha ponderação crítica ao uso recorrente de senso comum desse termo inclusão. Mário? Deixa eu só, Mário, agradecer aqui as pessoas que estão ligando aqui na TVV, a Lígia do Vossoroca, né? Agradeço pela parabenização. Aqui é uma equipe que produziu esses diálogos comunitários, vocês vão conhecer os outros articuladores desse processo, alguns dos quais estão aqui, viu, Lígia? A Lindinalva Souza Costa, do Jardim Paulista, agradeço pelas boas-vindas. Maria Lúcia, do Jardim Tatiana, parabéns aos professores, estou achando um ótimo programa, nós também. Maria Lúcia de Lima, do Vossoroca, agradeço a parabenização e retribuo o abraço. Aparecida do Carmo, do Vila Nova, agradeço a parabenização. E aí o Rafael, antes de você, ele diz, a universidade pública ainda é um espaço para a elite ou existe esperança para que a classe trabalhadora ocupe esse espaço? Olha, Rafael, nos últimos tempos, eu diria nas 2 últimas décadas, a universidade pública brasileira está passando por diferentes processos de transformação, muitos dos quais nós temos várias críticas, mas se há um fenômeno que aconteceu com a universidade, por exemplo, federal, é que ela ampliou as condições para que diferentes indivíduos de diferentes estratos sociais tenham acesso a ela. Alguns programas promoveram isso, muito embora a gente tenha críticas a esses programas, há algo nesses programas que tem possibilitado o acesso ao ensino superior de indivíduos que antes sequer pensavam em frequentar uma universidade privada, como é, por exemplo, o REUNE, né, que ampliou as universidades federais e mais do que dobrou o número de matrículas. Agora, tem uma lei que foi, viu, Rafael? Tem uma lei que foi recentemente aprovada, que é a Lei de Cotas, que estabelece que 50% das vagas das instituições de ensino superior federais, elas devem estar destinadas para os alunos de escolas públicas. E desses 50%, 25% das vagas devem estar destinadas para as etnias presentes na região em que ela está instalada. Então eu penso que nós estamos no início desse processo da verdadeira democratização
da universidade pública, no nosso caso aqui, da UFSCar Federal. Agora, se nós deixarmos as coisas como estão, elas continuarão onde sempre estiveram, a universidade sendo reprodutora. Cabe a nós, professores, aos alunos e a você, Rafael, participar do processo de luta para que a Universidade Federal possa cumprir a sua precípua tarefa de instituição pública, não é? E não instituição estatal a serviço da elite, de instituição pública a serviço da população, das classes dos indivíduos que estão excluídos economicamente. Mário? Na verdade, é uma pergunta que, em conversas com as pessoas ou na família, sempre me vem isso em mente, que é, as pessoas, às vezes, elas têm uma visão de que a pesquisa, o que se produz dentro da universidade, a pesquisa científica é algo que não tem impacto muito na vida delas, porque o cientista é aquela pessoa que está na universidade, jaleco, e não tem nada a ver com a vida. Então, queria que você pudesse falar assim, o impacto que a pesquisa científica tem na vida concreta das pessoas, no mundo que hoje a gente vive, e na história do desenvolvimento desse mundo, assim, para que as pessoas tenham noção, eu acho que, de como que o impacto da produção da ciência, né, como ela é produzida hoje, na vida das pessoas, mesmo que só algumas pessoas tenham acesso a esse saber, né, ou seja, então há um monopólio desse saber, e mesmo que a forma de aplicação produza um mundo que, como você relatou, ele tem se mostrado injusto. Perfeito. Bom, primeiro, né, Mário, eu gostaria de começar a responder rapidamente, que o nosso tempo também já está bastante avançado, dizendo o seguinte: olha, se o que se faz na universidade não tem impacto no mundo vivido, as empresas, as elites não se preocupariam com a universidade, né? Se não tivesse importância o conhecimento produzido na universidade, as grandes corporações, as grandes lideranças, as elites econômicas mundiais não se preocupariam com a universidade. E há uma grande preocupação com as universidades. Só para você ter uma ideia, nós estamos vivendo recentemente no principal centro universitário, pelos parâmetros da produtividade hoje, que é parâmetro para todos nós que vivemos na universidade, né, da produtividade, um dos grandes centros universitários mundiais, se não o primeiro, que é Harvard, está passando por um profundo processo de revisão, de reestruturação. Quem participa desse processo? As grandes elites econômicas, né? Bom, se não tivesse importância, não participava. Então tem. Agora, como é que a gente pode verificar a importância daquilo que é feito na universidade? Eu penso que, além da universidade desenvolver o ensino, isto é, socializar o conhecimento já produzido, nós precisaríamos ter... Perfeito. 2 minutos. Nós precisaríamos ter o compromisso de as pesquisas serem feitas, né, de acordo com as demandas que advêm das comunidades onde as universidades estão instaladas. Então, a pesquisa também teria que ter um vínculo muito grande com a vida social. E mais, não é? Além do vínculo com o mundo social, nós precisaríamos, nas universidades públicas principalmente, desenvolver um outro braço da universidade. A universidade é caracterizada por 3 grandes tarefas: o ensino, pesquisa e a extensão. Nós precisaríamos investir mais na extensão. Extensão são aquelas iniciativas que a universidade desenvolve de socializar aquilo que ela tem dentro dela para a comunidade. Nós precisaríamos investir nisso. E aí, na hora que a gente aponta o problema, a gente também está apontando para nós mesmos, né? Sobretudo nós das ciências humanas e sociais, que fazemos discursos maravilhosos sobre a justiça, sobre a igualdade e a democracia, muitas vezes, e você como mestrando, né, te cobro disso agora nesse momento, publicamente, né, é importante que aquilo que a gente produza não fique apenas na prateleira da biblioteca, que tenha um retorno para a comunidade investigada. A mim me parece que nessa relação a gente vai conseguir construir uma outra vida social e a universidade poderá ser vista como algo realmente relevante para a vida do povo. Gostaria de terminar, nesse 1 minuto que a gente tem, dizendo o seguinte: eu concordo com Bertold Brecht. A ciência só tem um sentido se ela servir para diminuir as misérias humanas. Se não, não tem sentido. O que a universidade faz, além de ensinar, de produzir extensão, é desenvolver ciência. A ciência precisa assumir um compromisso social. A universidade não pode estar vinculada única e exclusivamente aos interesses das grandes elites econômicas. Precisa assumir um compromisso com a sociedade e com a comunidade onde ela está inserida. E a mim me parece um pouco isso
que a gente está fazendo aqui, junto com a TVV, junto com a Associação Cultura Votorantim, nós todos aqui, professores, alunos da UFSCar, lideranças aqui da comunidade da região de Votorantim, o Penha está aqui presente conosco também, não é? Penso que é um pouco disso. Bem, o nosso tempo se esgotou, agradeço àqueles que nos assistiram pela televisão, aos presentes aqui, e volto a chamá-los para o próximo encontro que nós teremos no dia 23 de novembro, a construção dos espaços urbanos, com a professora Rosalina Burgos. Um abraço, por hoje é só, e nos encontramos no dia 23 de novembro. TVV e UFSCar apresentam Diálogos Comunitários.